Olá, sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Gabriela, eu sou mãe de um príncipe e sou técnica de enfermagem. Hoje eu vou abordar um pouquinho a respeito de gravidez de risco. Eu tinha feito uma pergunta, deixei uma perguntinha lá na comunidade e deixei algumas questões lá para ver o que o meu público, o que as mães gostariam de saber mais, e o mais votado até o momento foi gravidez de risco. Então, o vídeo de hoje vai ser sobre gravidez de risco. Então, eu não vou falar de todas, para não ficar um vídeo muito extenso. Vou falar de alguns tópicos e depois, no decorrer da semana, a gente vai elencando mais um a um, com mais minuciosidade, assim. Por exemplo, eu tive uma gravidez de risco por causa da diabetes gestacional. Então, eu posso também falar dentro do vídeo a minha experiência, como também posso falar de uma parte somente técnica dessa gravidez de risco. Então, já para deixar claro, vai ser sobre gravidez de risco e eu vou ir elencando alguns tópicos. Mas antes de eu começar com os assuntos, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal para ajudar o nosso canal a ter um maior alcance e alcançar outras mães que possam estar em dúvidas. Ajuda o nosso canal a crescer. Deixa o seu like e comenta se você já teve alguma gravidez de alto risco, se você está dentro de uma gravidez de risco. Se tu está dentro dessa gravidez de risco e tu tens dúvida a respeito e eu não vou falar dessa tua questão de risco, comenta aqui, por exemplo, eu tenho uma gravidez de risco porque eu sou hipertensa, por exemplo, e eu não falei sobre esse detalhe. Coloca aqui qual é o problema da tua gravidez, por que ela é considerada de risco. E aí, no próximo vídeo, eu já tento falar a respeito da tua dúvida. Então, uma coisa muito importante, antes mesmo de falar sobre os porquês, uma coisa muito importante de falar sobre gestação de risco é: se tu está programando uma gestação, não foi aquela gestação que aconteceu, né, vamos dizer assim, a minha gestação não foi programada, né, a minha gestação, ela foi no susto, né, vamos dizer assim. Então, se eu fosse programar a minha gestação, eu gostaria de conversar com o médico e ver se eu tinha alguma doença pré-existente, até para já entrar dentro dessa gestação com um pouco mais de sabedoria do que quando eu gestei, porque até então eu não tinha problema de saúde nenhuma. Eu vinha ter diabetes, no segundo semestre a gente descobriu a diabetes gestacional. Então, até o momento, eu tive, o primeiro trimestre foi uma gestação saudável. Então, se tu já tem alguma doença pré-existente, conversa com o teu médico para ele já te elucidar de alguns cuidados que tu vai ter que ter desde o dia da concepção. Então, o primeiro risco, eu já vou falar direto da diabetes, tá? Tem as mulheres que já têm diabetes e acabam engravidando, e tem as mulheres que engravidam e têm uma diabetes gestacional. Quando a gente engravida, não tem diabetes e adquire a diabetes gestacional, que ela é sempre feita no exame do segundo trimestre, o que acontece? Algumas mulheres não precisam utilizar nenhum tipo de medicação. Eu tive uma colega que ela teve diabetes gestacional nas duas gravidez dela e ela não precisou de medicação. Ela simplesmente conseguiu organizar a dieta dela com a alimentação e não precisou de mais nada. Então, ela transcorreu a gestação dela normalmente, só que a gente interrompe com 38 semanas. No caso de mulheres já diabéticas, é complicado porque eu já ouvi testemunhos de mulheres que são diabéticas e descobriram a sua gestação e antes de fechar os 3 meses tiveram aborto espontâneo. Por quê? O que acontece? Quando a mulher ela já é diabética, existe um risco de ela fazer uma hipoglicemia, que seria o índice elevado de açúcar, causar uma baixa no açúcar do bebê. E isso causa mal súbito no feto. Então, muitas mulheres que já são diabéticas correm o risco de ter um aborto nesse primeiro trimestre por causa disso. Só por causa que, por não haver esse controle, e às vezes as mulheres nem sabem que já estão grávidas e acaba acontecendo isso, de dar um mal súbito lá no bebê, porque quando dá o aumento de açúcar no sangue,
baixa demais lá no útero, baixa demais e o bebê fica sem oxigênio. Então isso causa a morte do feto. Então, se tu já é diabética, né, já desde o início tu tá programando, procura ter um convênio, ou se tu não tem um convênio, já conversa com o médico do posto e já solicita um acompanhamento com o endocrinologista e com o obstetra que consiga te ajudar nesse processo, porque tu vai precisar já saber desde o início que, como tu é diabética, tu precisa ter um acompanhamento desde o início, até antes mesmo de gestar. Então, se tu é diabética e tu tá planejando uma gestação, já pede um acompanhamento com o endocrinologista para já conseguir acertar, porque provavelmente tu vai ter que ajustar a insulina, ou metformina, tem outras medicações que o pessoal faz. Então, provavelmente o teu endócrino já vai começar um reajuste para que não venha a afetar o teu bebê desde o primeiro trimestre. Mulheres que são hipertensas. Muitas mulheres não têm nada também de problemas nenhum com a pressão. Eu não tinha problema nenhum, a minha pressão era baixa. E quando eu engravidei, a minha pressão começou simplesmente a subir. Nos exames não dava para eclâmpsia, mas lá em todo o processo do meu parto, a minha pressão foi até a última que podia e me deu a pré-eclâmpsia. No exame não dava, mas a minha pressão ficou muito alta. Então, se tu é hipertensa, cuida, porque a pressão alta demais aquece o útero e também causa a morte prematura do bebê. E isso, muitas mulheres, se tu for procurar no Facebook da vida, tu vê muitos relatos de mulheres que tiveram até uma gestação normal, tiveram uma gestação tranquila, e quando chegou no dia do parto, foi que descobriu a pré-eclâmpsia. E no trabalho de parto, demorou-se muito tempo e aí a criança acabou nascendo sem vida. Isso já aconteceu muito. Eu tenho uma conhecida lá da outra igreja que eu frequentei. E ela teve uma gestação super tranquila. Quando chegou no dia do parto, a pressão dela subiu demais, eles demoraram para atender e ela infelizmente perdeu o bebê dela. Saudável, ela teve uma gravidez saudável do início ao fim. Quando chegou no dia do parto, deu a pré-eclâmpsia, subiu demais e o bebê dela não conseguiram fazer o parto a tempo de salvar o bebê dela. Mulheres com problemas cardíacos, mulheres com problemas de sopro, mulheres com algum problema da válvula mitral, às vezes tem algumas mulheres com cardiopatia congênita, mas que nunca fizeram nenhum tipo de operação ou que são transplantadas, enfim, qualquer tipo de cardiopatia. Tu tens que conversar com o médico, ou se tu descobriu, corre para um cardiologista e já conversa, porque existe um risco para o bebê e um risco para a mãe, é muito arriscado, em função também, porque assim, ó, quando a gente engravida, quando a gente está grávida, a pressão modifica, porque nós temos 2 corações para bombear, tudo modifica, então tudo tem que ser o dobro. Então eu, por exemplo, os meus batimentos hoje, eles são entre 50 e 60. Mesmo assim, eles são bradicárdicos, como chamam. E durante a minha gestação, os meus batimentos ficavam sempre entre 80 e 90. Já chegou aí 110 durante a minha gestação, porque eu tenho o oxímetro em casa e eu sempre controlei. Então, tu imagina, de 50 para quase 100, para 90, então, quando a gente está gestante, os nossos batimentos, a nossa pressão, tudo vai sempre subir mais. Então, se tu tens problema de cardiopatia, conversa já com o teu cardiologista e já conversa como que você vai fazer para conciliar os remédios e a gestação. Mulheres com lúpus e outras doenças autoimunes. Lúpus, como vocês sabem, agora de uns tempos para cá, até está sendo mais comum, e não é que ela é comum, e sim que já tem tantos estudos que está mais fácil de eles conseguirem encontrar que a pessoa, né, conseguem diagnosticar que aquela pessoa tem lúpus. Antigamente era uma doença que quase não se via, e hoje a gente vê muitas pessoas com lúpus. Por quê? Porque hoje eles já têm todo um estudo e eles já conseguiram já fazer um diagnóstico mais rápido do que faziam antes. Então, se você é portadora de lúpus ou alguma doença autoimune,
também é necessário que tu converse com a tua equipe multidisciplinar e já diga, ó, eu quero gestar e quero fazer um acompanhamento, porque vai ter muitas recomendações, desde alimentação, tu vai ter que provavelmente modificar alguma coisa da tua alimentação. Quem tem lúpus sabe que tem muitas restrições, então pode se agravar um pouquinho mais as restrições alimentar por causa da gestação. Então, se tu tem alguma doença autoimune, conversa com a tua equipe multidisciplinar para já entrar nessa tua gestação de uma maneira mais que tu consiga saber melhor, sabe? Sem simplesmente, eu vou gestar e seja o que Deus quiser, para tu conseguir ter uma gestação saudável. Mulheres que têm epilepsia. Talvez tu vai dizer assim para mim, mas essa mulher é epilética, ela não pode gestar. E aí entra um processo de que alguns remédios da epilepsia, eles não condiz com uma gestação. Então aí tem um grande problema, porque o médico, ele não pode tirar o remédio da tua epilepsia, mas tu também não pode deixar de realizar o teu sonho de ser mãe, por exemplo. Às vezes tu tem uma boa condição financeira, tu tem todo um planejamento familiar para gestar, e tu tem problema com epilepsia, e tu queres muito gestar. Então o médico, ele vai ter que reajustar, vai ter que colocar remédios que sejam menos agressivos para o bebê. Então o conselho também é, conversa com o médico e vê qual a possibilidade de tu retirar o remédio que tu usa e trocar por um que faça menos efeito no teu filho. Porque alguns remédios, tem mulheres que tomam medicações que não são compatíveis com gravidez e não são compatíveis com a amamentação. Então, algumas mulheres conseguem gestar, mesmo tomando determinadas medicações, mas na hora de amamentar, elas não podem, elas são proibidas de amamentar por causa dos efeitos que podem vir a causar no bebê por causa dos remédios que elas se utilizam. Mulheres com problema renal. Tem mulheres que têm problema renal e conseguem viver somente com medicações. Outras mulheres têm problema renal e precisam fazer diálise. Então tu imagina uma pessoa que precisa fazer diálise engravidar. É bem complicado, porque quando a gente engravida, a gente tem uma retenção de líquido muito grande. Eu, por exemplo, quando eu engravidei, até o meu quarto mês eu ganhei 1 quilo por mês. Quando chegou no 5º mês, eu ganhei 6 quilos. E foi 6 quilos que eu pensei assim, nossa, foi muito rápido. E não foi 6 quilos de gordura, por exemplo, ou porque a criança cresceu muito rápido. Esses 6 quilos que eu ganhei foi um pouquinho da criança e eu retive muito líquido. Os meus pés, quando eu olhava, eu até não enxergava tanto, mas hoje, quando eu paro para olhar as minhas fotos, o meu rosto ficou muito redondo. O meu braço ficou o dobro desse tamanho aqui, sabe? Quando eu olho para o meu corpo, quando eu estava grávida, as fotos, quando eu recordo, eu fico pensando assim, gente, não era só uma parte assim que, ela engordou. Não, eu retive muito líquido. E eu não tenho problema de rins, não tenho problema de nada. Mas aí tu imagina, quando a gente não tem problema de rins, a gente já tem essa coisa de reter muito líquido. E quem tem problema renal vai reter mais ainda. Então o cuidado é dobrado. Então, mais uma vez, eu torno a falar. É necessário que tu converse com a tua equipe multidisciplinar e fale desse teu desejo de ser mãe e veja como que tu vai conciliar a medicação ou diálise, né? Se tu faz a diálise, para ver como que tu vai. Porque vai ter que ser um acompanhamento, digamos, uma pessoa que tem uma gestação saudável, vamos dizer assim, é uma vez por mês que a gente faz acompanhamento com os médicos. No caso, quando mulheres têm doenças já pré-existentes, né, algumas outras complicações, esses acompanhamentos eles vão ser mais rigorosos. Às vezes tu vai precisar de internações durante o período da gestação. Então, tu já entra nessa gestação sabendo que não vai ser nada fácil, né, vamos dizer assim, que vai ter algumas complicações no sentido de que tu vai ter que provavelmente tomar mais remédios, tu vai ter que ter idas mais frequentes ao postinho, ao hospital. Então, tu já entra nessa gestação sabendo que o acompanhamento vai ter que ser mais rigoroso do que se fosse uma gestação normal. Doenças infecciosas crônicas.
Vou te dar um exemplo. Pessoas com hepatite, pessoas com HIV. Essas pessoas, elas podem sim ter toda uma gestação normal. Automaticamente, durante o acompanhamento lá no posto de saúde ou no convênio, vai ficar ali que a pessoa é portadora de hepatite ou de HIV. E na hora do parto, eles vão ter que fazer uma cesárea e ter que ter todo um cuidado para que não contaminem a criança, nem com o líquido amniótico, nem com qualquer tipo de sangue que venha a ter ali. E essas mulheres vão ser proibidas de amamentar. Elas não podem amamentar. Elas podem sim engravidar, elas podem gerar uma vida sem que essa vida se contamine com essas doenças. Mas na hora do nascimento, eles vão colocar uma faixa na mama, né, da mulher, para que ela não venha ter produção de leite. Já vão medicar, caso ela venha, né, a ter a produção de leite, já vão medicar para que ela não tenha leite, para que ela não venha a produzir leite. E a criança, desde o primeiro instante, já vai começar a se alimentar com fórmula. Mulheres portadoras de hepatite e de HIV não podem amamentar, porque através do leite materno, elas acabam contaminando o bebê. E doenças respiratórias crônicas. Tem muitas mulheres que têm bronquite, asma, e muitas mulheres precisam de bombinha. Então tu imagina, às vezes tu tá lá normal e tu precisa da tua bombinha e às vezes a tua bombinha não resolve o teu problema naquele momento, tu precisa correr às pressas pro hospital para tomar uma medicação na veia. E quem é asmática sabe do que eu tô falando. Às vezes elas têm, né, a mulher, eu não tenho problema de respiração, mas eu já atendi pessoas assim, e é angustiante tu ver que a pessoa tá ali botando a bombinha, às vezes tá com oxigênio ali, com a máscara de oxigênio, e mesmo assim a pessoa não consegue, ela fica naquela angústia. Eu acho que é mais até o medo de não conseguir respirar, né? Eu não sei como que elas se sentem, eu jamais saberia explicar como que as pessoas se sentem, mas é angustiante da gente ver. Então tu imagina, tu não consegue, às vezes uma bombinha não consegue resolver o teu problema. Então, se tu tem problema de asma, por exemplo, conversa com a tua equipe multidisciplinar e já vai ciente de que tu pode ter algum percalço aí, porque além de a tua oxigenação, tu vai ter que oxigenar o teu filho. Então pode ser que a bombinha que tu utilize tenha que ser trocada por incompatibilidade com a gestação, por exemplo. Então é muito, muito importante que, se tu tem algum problema de doença crônica pulmonar, por exemplo, que tu converse com o médico e explique para ele a tua vontade, o teu desejo de ser mãe, e que isso consiga fazer com que tu tenhas uma gestação o mais tranquilo possível, nem que tu tenha que mudar algumas rotinas para que tu consiga pelo menos diminuir as tuas crises, ou tu sabe de algumas artimanhas no decorrer da vida, tu vai aprendendo, né, como se livrar ou como reverter a situação, né, dessa falta de ar que vocês sentem. Enfim, no caso também de gravidez de gêmeos, trigêmeos ou mais bebês, né, quando tu descobre que ela é uma gravidez múltipla, como eles chamam, ela se torna já uma gravidez de risco, em função de que o certo, né, o normal é a gente ter o útero para um bebê. Então, quando é dois bebês, quando já chega em dois bebês, a gente tem o nosso corpo, ele não tá... Claro que a natureza ajuda, né? Mas assim, o certo seria um bebê só. Então, quando acontece de dois bebês ou mais, já é considerado uma gravidez de risco. O acompanhamento com o teu obstetra, ele é uma vez ao mês, ele é 2 vezes, vai conforme a tua gestação, conforme o teu quadro clínico de saúde. Também tem mulheres a partir de 35 anos, por mais que, aí é que tá, às vezes a gente pensa assim, né, com 17, 18 anos as meninas já têm filho, conseguem ter parto normal, conseguem ter uma gravidez mais saudável, enfim... eu não estou dizendo que não ou que sim. Eu, por exemplo, eu engravidei aos 34 e tive filho aos 35. Às vezes as pessoas dizem assim, quando a gente tá beirando os 40, após os 35, a gente já não produz a mesma quantidade de vitaminas que produzia antes, lá na adolescência. A gente já tem um déficit de algumas outras coisas. A gente já é mais propensa a ter filhos com síndrome de Down, filho autista. A gente é mais propensas a ter filhos que possam vir com problemas de saúde.
Agora, eu tenho visto também bastante mães falando dos filhos com cromossomo 18, que é uma doença rara, então ela já não é tão rara assim, porque tem bastante mães falando a respeito disso, então ela não é tão rara assim. Então, alguns médicos falam, né, que a partir dos 35 anos já é considerado uma gravidez de risco. Mas eu, sinceramente, eu penso que, vamos supor que tu tenha 40 anos e tu tem uma alimentação adequada, tu faz academia, tu faz exercício físico, tu é uma pessoa que tu é ativa pra caramba. E aí a gente vai comparar com uma menina de 20 anos que não faz academia, que não faz exercício, que não faz nada. Tu vê que é diferente. Então, às vezes, nem sempre essa idade que eles colocam dá pra gente comparar, né? Nem sempre dá pra gente pensar, levar a ponto de faca isso, porque tudo vai de acordo com o teu estilo de vida. Eu não faço academia, não faço em função de que eu não tenho, sinceramente, não é algo que me atrai, eu não gosto de ficar lá na frente da máquina. Eu já fiz academia por um mês e não gostei. Eu prefiro fazer uma caminhada, eu prefiro fazer curso de luta, eu prefiro algo assim mais ativo, sabe? Academia pra mim não dá. Mas, se tu está beirando teus 40 anos e tu quer gestar, por exemplo, faça o exercício físico, não seja uma pessoa sedentária, que isso vai te ajudar bastante a ter uma gravidez saudável. Mulheres obesas também tem muito risco de a mulher já é obesa e desencadear uma diabetes gestacional durante a gestação, ou dependendo da obesidade, provavelmente ela não vai ter escolha de ter um parto natural, porque quando a mulher ela tem uma obesidade um grau muito grande, como, né, a obesidade mórbida, como eles chamam, quando chega lá no hospital, eles nem tentam fazer a mulher ter um parto normal. Eles já chegam e já botam a mulher lá para fazer a cesariana e acabou o assunto. Esses dias eu ainda vi no Instagram uma página sobre as doulas, né, falando nessa, você tá vendo essa foto aqui, a mulher bem obesa mesmo, em trabalho de parto. E ali elas falavam, né, você escolhe o tipo de parto que você vai ter, não os médicos. E aquela mulher, ela já estava no quarto parto, e nesse quarto parto que ela ia ter, ela escolheu, né, contratar essa equipe de doulas e mais toda a equipe multidisciplinar, claro, para ter um parto normal, porque as outras 3 gestações dela, ela já tinha problema com obesidade e ela teve que fazer parto cesariana, e ela queria pelo menos tentar fazer um parto normal e ela conseguiu. Então, meninas, esses são, no fim o vídeo acabou ficando bem extenso, mas essas são alguns tópicos de gestações que podem ser consideradas de risco. Se caso eu falei da tua gestação aqui, ou tu tem alguma dúvida, tu queria que eu abrangesse mais o assunto, você coloca aqui nos comentários para que eu venha e repita, por exemplo, uma gravidez de uma pessoa obesa, por exemplo. A pessoa obesa, como é que vai ser a gravidez dela? Eu vou tentar fazer um vídeo mais específico só sobre obesidade. Até mais!